Este é o CertificaCast, o podcast que simplifica o tecniquez do mundo empresarial. No episódio de hoje, vamos discutir como as ferramentas de análise comportamental podem nos ajudar a entender melhor os indivíduos e promover um ambiente de trabalho mais engajado. Preparem-se para muitas informações valiosas. Eu sou o Igor Furniel. Eu sou a Dani Albuquerque. Eu sou a Aline Dalmarco Muschitz. Hoje, como vocês podem ver, uma convidada super especial, a Aline Muschitz. Já adianto que a Aline nos ajudou a resolver uma série de problemas. Acho que a gente vai poder contar um pouquinho aqui ao longo desse episódio como que a Aline nos ajudou com questões comportamentais, inclusive com relacionamento entre sócios, um trabalho incrível que ela faz. Mas, Aline, vou pedir para que você fale um pouquinho para o pessoal, conta um pouquinho da sua história, o que você faz, para a galera te conhecer um pouco melhor. Então, boa tarde. Eu trabalho com consultoria dentro das empresas, mediando sociedades, equipes. Quando a gente estuda o perfil das pessoas, é possível fazer o diagnóstico da empresa, entender como são os padrões de relacionamento financeiros, como são definidas as metas, quais são as expectativas, o estilo de comunicação. Então, eu trabalho nesse meio já faz muitos anos, especificamente trabalhando entre os sócios, alinhando, né, o perfil de trabalho, o estilo de cada um, como cada um pensa e o que esperar, né? Então, tem muitos pontos que a gente costuma, às vezes, esperar que a pessoa haja diferente, mas às vezes ela não tem isso por oferecer. Então, nada melhor do que conhecer o perfil para ter certeza disso. Sensacional. E hoje, Aline, estava conversando um pouquinho aqui antes de começar, né? O grande desafio para quem está acompanhando o CertificaCast, já peço já, ó, se você está acompanhando, deixa aí o seu like, aproveita para compartilhar o episódio com outros empresários, outras pessoas que você acredita que nós podemos ajudar através do CertificaCast. E a gente estava conversando um pouquinho aqui, Aline, um problema que existe no mundo da gestão. E esse problema foi mais uma vez constatado pela pesquisa que a gente roda todo ano, uma pesquisa extensa com mais de 2.000 respostas, que aponta lá como o vilão número 1 na implementação de sistemas de gestão, na implementação de gestão como um todo, que é o engajamento, ou a falta de engajamento das pessoas. E aí a gente até bate um papo, né? Puxa, mas será que esse problema de engajamento é só na implementação de ISO 9001? Será que outras empresas não têm problema de engajamento com outros projetos? E eu queria puxar um pouquinho por aqui, né? Começar a conversa por aí. Primeiro, você como especialista em comportamento humano, por que o sujeito desengaja de alguma coisa? E vamos começar por aí, senão eu já ia fazer uma outra pergunta que ia dar um podcast inteiro. Por que as pessoas desengajam de projetos dentro do ambiente corporativo? Então, um dos pontos que a gente observa bastante avaliando, quando a gente avalia os líderes, eles reclamam que o pessoal não está comprometido e engajado. Quando a gente ouve as equipes, eles reclamam que o líder não dá bola, não participa, não se interessa e não está envolvido com eles. Então, o primeiro ponto que a gente observa é a comunicação. Então, acho que 100% das empresas que a gente atende tem uma grande dificuldade de comunicação. Outro ponto que é bastante comum é que muitas pessoas que abrem negócios, abrem empresas, eles são excelentes técnicos naquilo que eles estão fazendo. Só que eles não são pessoas de instrução ou de formação na área de pessoas. Então, muitas vezes eles entendem do produto, entendem, né, de várias questões da empresa, mas eles não têm tanta facilidade, não são especialistas em comportamento humano, não são especialistas, às vezes, em gestão financeira, e às vezes o problema até acaba sendo financeiro, porque por conta da parte financeira eles têm que se envolver em um monte de coisas e não tem esse tempo para dar a atenção que as pessoas precisam. Então, nada melhor do que conhecer os perfis para isso. Posso dar um exemplo? Eu sou de empresa familiar, nossa empresa tem perto de 40 anos e meu pai ele já teve sócios, ele comprou dos sócios a empresa e hoje os filhos assumiram. Então, no nosso estilo de gestão, como o meu perfil do meu pai, da minha irmã e do meu irmão são pacíficos, a gente conseguia fazer uma gestão sem conflito. Nós tínhamos pensamentos divergentes, mas como o nosso estilo de comunicação ele era harmônico, que a gente chama, a gente não brigava. Só que aí tem um ponto, tá? O que engajava os meus irmãos? Controle, organização
estrutura e rotina, porque eles têm um perfil de personalidade como o do meu pai, que é conforme e de estabilidade. Eu já tenho um perfil que gosta de variedade e de desafio. Então, eu coloquei toda a minha área em ordem, passei anos na empresa, mas não tinha mais desafio. Então, eu comecei a me sentir desmotivada dentro da própria empresa familiar. O que eu fiz? Peguei toda a minha experiência da minha área e comecei a dar consultoria. Aquilo que eu fazia dentro da nossa empresa, eu comecei a fazer em outros lugares. Se eu ficasse lá dentro, né, como eu gosto de desafio, eu poderia ficar, né, totalmente desmotivado. Mas como eu tive essa oportunidade, então essa questão de conhecer o perfil, se eu, por exemplo, não conhecesse o meu perfil, eu teria entrado numa crise existencial. Como eu conhecia, eu sabia que a própria empresa da família não contemplava a minha característica de ser. Então, não havia algo de errado comigo ou algo de errado com eles. São estilos e necessidades diferentes. Puxa, que legal. Dani, a Aline já trouxe já um monte de coisa com a primeira resposta e a gente vai ter que explorar isso, né, Aline? Você está aí falando, eu tenho certeza que quem está ouvindo ou nos vendo deve estar pensando, caramba, que legal, diferentes perfis, conhecer o meu perfil do outro. Tenho certeza que algumas pessoas ouvindo aqui devem ter algum conhecimento sobre isso, mas deve ter muita gente que ainda não tem, e quando tem, não colocam em prática. Então, eu queria, aproveitando essa bola aí que você levantou, ouvir um pouquinho de você. O que é isso de conhecer o perfil? Existem ferramentas que podem ser utilizadas, que os empresários aí, ou as pessoas que estão nos ouvindo podem aplicar para descobrir qual é o seu próprio perfil, o perfil do seu time? Que dicas você dá na aplicação, né, desse método com esse viés do engajamento que você começou a explicar? Vamos lá. Meu Deus do céu, você Isso. está falando um e-book aqui, né, Igor? É, Um monte de pergunta, mas eu acho que é importante vamos lá. começar do começo mesmo, assim. O que é uma análise comportamental? Assim, Boa. quando que Isso. faz uma análise comportamental? Então, existem, tá, várias ferramentas, existem várias teorias. Hoje, uma das mais utilizadas no mundo é o DISC, tá? E o dos temperamentos. Então, as duas, elas são complementares, porque o DISC foi baseado nos temperamentos. Existem ferramentas gratuitas na internet, só que essas ferramentas gratuitas geralmente não fornecem relatórios e tantas informações, e existem muitas ferramentas pagas, variáveis diferentes, com informações diferentes. Como que funciona isso? Então, a primeira pessoa que o ideal é ser mapeado dentro da empresa é o líder, né? O presidente da empresa, os sócios, o diretor executivo, para a gente entender qual que é o perfil de cultura da empresa. Então, tem, por exemplo, líderes de empresa que eles são de ritmo rápido, eles são orientados a resultados, a prioridade deles é lucro, eles vão sempre priorizar o cliente. Então, quando o líder ele não conhece o perfil dele, às vezes ele não vai saber mapear a equipe dele de acordo com o estilo de trabalho. Então, se o cara é muito rápido, ele contrata pessoas muito lentas, de ritmo calmo, já vai dar problema. Então, o perfil do líder é um dos pontos principais para a gente entender qual que é o ritmo de trabalho da empresa, se essa empresa, o tipo financeiro, se é uma empresa que trabalha com dinheiro próprio, se é um cara que vai arriscar fazer investimentos maiores, se ele sabe lidar com dívida, se é um cara que ele gosta de crescimento rápido ou se ele é um perfil de consistência, se é um perfil que prioriza a qualidade. Por exemplo, na nossa empresa, o perfil, ele prioriza os funcionários mais do que o cliente. A gente cuida do cliente, mas, por exemplo, se um cliente nosso ele for abusivo com o nosso funcionário, mesmo que seja um valor muito alto, a gente entra em contato com o cliente, conversa com ele que a gente tem prioridade de saúde mental dos nossos funcionários. Se ele não souber se comunicar com devido respeito, a gente vai cancelar o contrato. Então, tem clientes, por exemplo, né, conversa e fica resolvido. Agora, tem empresas que elas priorizam o cliente, dá-lhe nos funcionários porque o cliente é prioridade. Então, é questão de cultura. Tudo isso a gente mapeia, por exemplo, tem líderes que, quando a gente faz o perfil, a gente já sabe que eles são amigos demais do funcionário. E a gente mapeia os problemas que a empresa vai ter por isso, de desorganização, de bagunça. Então, a gente, só de estudar, né, por exemplo, tem a empresa do Igor, só de a gente estudar o Igor, a gente já vai saber como funciona a empresa, quem ele vai gostar, quem ele vai ter dificuldade. Então, a gente vai ver com quem que ele vai trabalhar bem, né? Por exemplo, no caso de vocês, o Igor tem um perfil parecido com a Dani, então vão ser mais alinhados com os padrões de trabalho, então com ritmo de definição de metas.
Então, o ideal, né, mas o mais importante é usar as ferramentas, mas os líderes serem treinados de como fazer essa leitura das pessoas. Então, tem alguns perfis, por exemplo, que eles precisam trabalhar com autonomia. Então, você vai lá, dá para a pessoa, preciso que você faça isso, né? Eu preciso que você leve um macaco de helicóptero para a Índia. E você fala que precisa disso e a pessoa vai dar um jeito de resolver. Agora, tem a pessoa que, para ela trabalhar, ela precisa dos detalhes. Eu quero que seja tal helicóptero, que seja tal motorista, que use tal combustível, que chegue, né? Então, tem pessoas que, se você não der autonomia para elas, elas se sentem presas. Tem pessoas que, se você não der os detalhes, elas ficam inseguras. Então, tem pessoas que elas têm necessidade de falar. Às vezes não tem o funcionário lá que todo mundo reclama que não fica quieto nunca, que não para sentado. Ele precisa de um trabalho onde ele é pago para falar e ele possa se movimentar. E aí tem até um videozinho que mostrava que tinha um aluninho na escola que ficava batucando na aula. Batucando, 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 e todo mundo reclamava que ele era um perturbado. Até que um dia um professor descobriu que ele era um baterista, e hoje eu não lembro o nome, mas ele é um dos maiores bateristas do mundo. Então, a ferramenta de análise comportamental existe para você observar onde que cada um se encaixa. Então, primeiro estudando os líderes para ver as estruturas, os pontos de divergência. Então, se, por exemplo, a gente tem sócios na empresa com valores diferentes, perspectivas diferentes, prioridades diferentes, e elas não forem alinhadas, um não entender os pontos fortes do outro, as dificuldades do outro, vai ser guerra toda a reunião. Tem empresas que a gente atende que os caras não conseguem conversar sem um mediador. Dá para trabalhar assim? Aline, Sensacional. uma coisa que me chamou a atenção, uma dúvida que me chamou a atenção na sua fala, é que a gente sempre, quando a gente estuda sobre esse assunto, a gente sempre fala que não tem perfil certo e errado, né? Assim, cada um tem o seu lugar e tem a sua empresa de origem, a sua empresa. Quando a gente faz esse mapeamento da liderança e a gente identifica quais são, né, o perfil da liderança, você utilizou o Igor, a gente ali como exemplo, perfis que são muito diferentes da gente, em algum momento eles não fazem um contraponto importante também na empresa? Como que funciona esse contraponto ali? Porque se a gente só contratar gente parecida com a gente, também pode ficar um pouco estranho ou não. Como que é isso ali? Esse é um ponto bem importante, tá? Perfis diferentes, eles não são problema, eles são complementares. Mas para que eles sejam complementares, precisa ter algum ponto de convergência, principalmente entre sócios e líderes. Por exemplo, tem algumas pessoas que elas são bem visionárias, ousadas e têm ideias e criam, e tem pessoas que são mais analíticas, elas veem os riscos dessas ideias. Só que se, por exemplo, vamos supor, o cara que é sonhador e visionário, ele é muito sensível na comunicação, e a pessoa que é mais analítica, ela é muito seca, direta. Então, um é totalmente isolado, o outro gosta de pessoas, um é sensível, o outro é meio grosso, um é, né, visionário, o outro já é mais pé no chão. Os valores, um prioriza a família, o outro prioriza só ficar fortão. E eles não têm nada em comum. Essas duas pessoas, elas nunca vão conseguir chegar num consenso para usar as diferenças para se complementar. Então, as diferenças, elas se complementam quando existem pontos de convergência, que é um tipo de comunicação, por exemplo, os dois conseguem ter uma comunicação equilibrada, os dois sabem ouvir, os dois sabem falar, os dois, por exemplo, priorizam família ou priorizam saúde, os dois têm a mesma visão, mas a coisa mais importante para as pessoas trabalharem juntos pode ter o perfil mais diferente do mundo ou mais parecido do mundo. Se não houver humildade, tá? Então o grande problema não é a diferença de perfil, é a ausência de humildade. Somente pessoas humildes conseguem trabalhar com outras pessoas. E humildade não é você pensar menos de você, é você pensar menos em você. Humildade é você saber que você tem pontos fortes, mas tem pessoas que apresentam coisas que você não tem e você precisa delas. Se você acha que você não precisa de ninguém, você até trabalha com outras pessoas, mas sempre daquele jeito, né, meio batucado. Então, por exemplo, dominantes só conseguem trabalhar juntos se eles tiverem admiração um pelo outro e se eles souberem ouvir. A hora de ouvir e a hora de dar ideia. Então, por exemplo, a gente tem empresas que a gente atende que tem dominantes que unem a sua força e são uma bomba.
Agora, tem empresas que os dominantes têm muito orgulho, muito ego, não conseguem ouvir, não sabem ceder, aí é uma guerra, ok? Então, as diferenças se complementam se tem convergência. Então, é muito importante até, tá? Acontece assim, ó, tem às vezes empresas, antes delas abrirem, a gente faz avaliação. Tem empresas que eu peço para não abrirem a empresa. Vocês não vão conseguir trabalhar juntos. E tem até uma empresa que eu atendi recentemente que a gente desfez a sociedade. Vocês não têm nada em comum. E aí, né, um vai, ok? Eu estou aqui ouvindo você e pensando o seguinte: o desafio de um sócio com outro sócio, um líder com um líder, já é um grande desafio. Quando a gente olha o líder com a equipe, eu acho que isso exponencia, né? O desafio fica ainda maior. E aí, vou juntar algumas peças aqui que você nos trouxe. Pois se eu quero pessoas engajadas no meu time, eu, como líder, tenho que entender o que, não sei se eu posso usar essa palavra, Aline, satisfaz, né? O que aquela pessoa precisa? Acho que foi a palavra que você usou. O que o sujeito que é dominante precisa para se manter engajado? Pô, o dominante ele não quer muito detalhe, ele quer saber qual é o resultado que precisa ser entregue. Já o influente, ele precisa de atenção, de carinho, ele quer espaço para falar com as pessoas. Então, dentro do meu time, quais são as dicas que você dá para um líder que tem um time de pessoas com diferentes perfis para conseguir equilibrar isso e não ter que ficar ali também, vou usar essa expressão, né, de babá de marmanjo, colocando a chupetinha na boca de todo mundo, né? Ah, eu tenho 20 pessoas, pô, vou ter que colocar a chupeta na boca de todo mundo, senão todo mundo chora. Acho que não é isso, né? E nem Como que sofrendo, você... né, Igor? Nem sofrendo, porque também, senão, pode ser um Sim, sofrimento para o líder também, né? sim, sem dúvida. Então, o que você recomenda para essa situação onde eu tenho mais pessoas e quero manter essas pessoas engajadas, agora sabendo que elas têm diferentes perfis comportamentais e que cada perfil demanda coisas diferentes? Perfeito. Então, assim, ó, só um comentário. Por que eu falei tanto dos sócios, tá? Porque geralmente o engajamento da equipe é um reflexo de como é o relacionamento dos sócios e dos líderes. Então, quando a liderança da empresa ela é dividida, tá? Automaticamente existe uma divisão dentro da empresa. Então, o primeiro ponto para os líderes arrumarem é as lideranças. Muitas vezes, tá? Nas empresas, a gente se preocupa em fazer várias coisas para engajar o time. Tá? Tem empresas, por exemplo, que querem dar benefícios, pagar um monte de coisas. Só que a prioridade da pessoa é sentir segurança na empresa. Então, se ela vê que os líderes não têm a mesma visão, não vão para o mesmo lugar, elas não têm clareza do que se espera delas nas atividades, todas as outras coisas é que nem num casamento. Vamos supor assim, ó, que o cara ele sempre traz um presente bem legal na data comemorativa para a esposa, mas ele é grosso com ela, trata ela mal, não conversa com ela, não deixa claro o que espera. Então, o líder, para ele engajar a pessoa, ele primeiro tem que fazer o básico, feijão com arroz, para depois fazer coisas especiais. E o que é isso na prática? Então, ele precisa estar com a empresa organizada nas relações, precisa estar organizada as metas, precisa estar organizada a parte financeira da empresa, todo mundo tem que estar ganhando seu salário. Então, as pessoas elas têm as partes subjetivas que elas esperam, mas primeiro o básico. Então, agora na prática, né? Como que eu vou engajar cada pessoa de cada perfil? Então, o dominante, ele mede o valor dele quando ele recebe responsabilidades maiores, quando ele se sente valorizado, quando o salário dele é aumentado, quando ele é promovido, ok? Aí o que acontece, tá? Daí entra aquele ponto que eu comentei no começo. Muitas empresas não deixam claro qual é, digamos, o critério que eles têm para promover alguém. Eu atendo constantemente dominantes frustrados que trabalham 10, 15, 20 anos na mesma empresa e nunca são promovidos a líderes. São os que mais trabalham, os mais pontuais, os mais dedicados. Só que muitas vezes eles não se tornam líderes porque às vezes eles são muito duros na comunicação, porque às vezes eles não respeitam o líder acima deles e querem passar por cima. Só que às vezes a empresa não entende que a pessoa está se comportando meio agressiva porque ela está frustrada. Só que a questão não é por má vontade de a falta de comunicação. Então, um dos pontos, a empresa precisa ser muito clara com relação à sua cultura. Você não vai ser promovido porque você fez mais uma pós ou porque você é o que mais trabalha e que nunca chega atrasado.
Você vai ser promovido, dependendo da cultura da empresa, se você é o cara que sabe se comunicar com as pessoas, se você entrega resultados. Então, uma das coisas mais importantes para você lidar com funcionários dominantes é ser claro na comunicação. Não faz o cara vestir a camisa e se matar de trabalhar, você tem que deixar claro, se ele tem perspectiva de crescer. Então, o dominante, ele gosta de ter autonomia, ele gosta de ter horário flexível, ele precisa de variedade, ele precisa de desafio. Não coloca dominante para atividade repetitiva. Então, quanto menos você incomodar ele, mais ele vai te agradecer. Já o influente, ele é um perfil de relacionamento, ele adora falar, ele adora rir, ele adora ser engraçado, ele adora contato. Então, se você quiser fazer o influente se sentir especial, passa por ele, bota a mão no ombro, faz um elogio, pergunta alguma coisa para ele, comenta sobre algo na mesa dele, fala que a roupa dele está bonita. Então, faz ele se sentir especial, ele gosta de se sentir especial. Então, é que nem quando você vai numa loja. O influente, se você não vai atender ele, ele se sente esquecido, ignorado e está chamando ele de pobre. Agora, tem outros perfis que odeiam ser atendidos por vendedor. Então, se tem um perfil que você deve, né, gastar energia para conversar e perguntar, é o influente. E cuide para não colocar os influentes em trabalhos que envolvam só planilhas, só organização, que tem que ficar quieto, que tem que ser concentrado, que você adoece ele. O influente adora se sentir especial, ele adora... Então, quando precisar chamar atenção, falar, né, ter que usar uma fantasia engraçada, usa o influente. Né? Outro ponto, não peça, voltando ali no dominante, não peça para o dominante ter que ser muito simpático, ter que ser muito engraçado, ter que fazer gracinha. Ele gosta de ser mais sério. Sempre que tiver que ir por uma, né? Se você tiver que colocar alguém para ser frio, concentrado, não coloca o influente. E aí o influente, por exemplo, se ele trabalha num ambiente de muita gente séria, ele acha que não gostam dele, ele acha que o pessoal olha feio para ele, porque ele mede o gosto das pessoas pelo sorriso. Então, quando o influente vier contar uma novidade para você, né, o meu esposo tem um lado influente alto, sério, né, você tem que sair da sua zona de conforto, de seriedade, expressar mais emoção, você tem que, né, mexer as mãos, expressar alegria, entusiasmo. E ele tem uma necessidade, o dominante, quando ele faz o negócio, ele é assim, ó, eu fiz, dei o meu melhor, se gostou, gostou, se não gostou, né, se vira. O influente, ele tem uma alma de artista. Ele precisa de feedback constante, porque ele tem uma característica de fazer algo para a plateia. Então, na empresa, a plateia é o cliente, ou é a equipe, ou é o líder. Então, ele sempre vai precisar de um joinha depois. E cuidar para não ficar só falando o que está ruim, né? Só aquele feedback negativo, que só fala o que está ruim, o que está ruim, o que está ruim. O influente, ele se abastece das palavras, né, de afirmação e positivas. E aí a gente tem o perfil estável, que é um perfil mais calmo, tranquilo, que gosta de energia, tá? Perdão, que gosta de harmonia, não gosta de conflito. Esse perfil, ele costuma gostar assim de ambientes com rotina, fazer planejamento mais calmos. A principal habilidade desse perfil é ouvir as pessoas e cuidar delas. Então, não coloque esse perfil para muito desafio, muito problema, muita briga, ritmo acelerado. Então, se você tiver, por exemplo, na empresa, tem que vender para cliente, tem que ser persuasivo, tal, dominante, né, se for simpático, influente. Agora, se precisar de relacionamento com o cliente do pós-venda, para ficar ouvindo, sendo atencioso, paciente, é o estável. Então, o estável tem perfil para ser psicólogo, que ouve mais, para ser enfermeiro. Então, até foi feito, tá, uma pesquisa num hospital, que era um hospital de cirurgias bem sérias. Eles colocaram numa metade pessoas dominantes de perfil de resultado no lado do hospital e pessoas de cuidado, né, de perfis de cuidado de pessoas no outro. 6 meses em cada lado. Tá? Para vocês terem uma ideia, sabe qual foi o critério de diferença? O índice de morte. Porque pessoas de ritmo dominante morriam os pacientes. Por quê? Porque o dominante ele é muito bom, por exemplo, na enfermagem de emergência, de risco, de perigo, de ação. Agora, eles não têm aquela paciência para paciente manhoso. Agora, quem tem esses perfis estáveis, o dom deles é cuidar das pessoas, é ficar ouvindo, acolhendo, seja na empresa, no hospital, onde eles estiverem. Então, isso faz parte da natureza da pessoa.
Agora, se você não coloca ela na função ideal para o perfil dela, você vai esperar que ela seja alguém que ela não é, algo que ela não tem para te entregar. Então, o que requer ação, dominante. O que requer alegria, influente. O que requer calma, cuidado, estável. E aí a gente tem o perfil conforme, que é o perfil perfeccionista, que gosta de planilhas, organização, concentração, tudo certinho, trabalha com os dados, fatos, né? Área financeira, área contábil, muitos médicos, engenheiros. Então, são pessoas bem lógicas, são pessoas sérias, não gostam de gracinha, gostam de silêncio, de concentração. Então, são pessoas que se comunicam com muitos detalhes, que geralmente irritam os dominantes, porque eles querem falar tim, 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 né? Então, os dominantes, eles precisam que se comunique de forma direta. Os conformes, tim-tim por tim-tim. O influente, de forma, né, entusiasmada, simpática, alegre. E os estáveis, de forma calma, tranquila, paciente, não berra com eles, não grita, né, mantenha calma. Até num navio da Petrobras, eles colocaram chapéuzinhos por cor, dominante vermelho, influente amarelo, para você saber como falar com cada um. Aí, quando é o vermelho, você tem que ser bem rápido para falar sem ficar enrolando muito. Aline, eu tô aqui ouvindo você e rindo, você tá percebendo, né? Porque eu sei qual é o meu perfil, eu adoro DISC e com base nesse. Por que que eu tô rindo? Porque eu tô rindo refletindo, né, de como eu ajo e reajo às situações do dia a dia. E como eu sou um apaixonado pelo DISC, eu sei que todo mundo tem um pouquinho de Um cada pouquinho. perfil. Não tem só o D de dominante, não tem só o I de influente. E eu sei, por exemplo, que o meu é um Dzão, que a gente fala, né? Um D muito acentuado. Explica um pouquinho para o pessoal o que que é isso, o que que é essas diferenças dos 4 comportamentos na mesma pessoa, né? Que acho que é importante sair daqui com esse conhecimento. Pô, você não é só o perfil dominante, né? Como que é isso? Isso. Então, assim, ó, de acordo, tá, com o temperamento, o temperamento é algo inato que a gente nasce. Inclusive, a gente já observa no nenenzinho se é um neném brabinho, se é um neném chorão, se é um neném calminho ou se é um neném sério, já dá para ver o temperamento. Então, de acordo com as experiências que a gente passa na vida, vai moldando a personalidade. Então, muitas vezes a gente pode ficar com uma ou duas mais alta. Eu, por exemplo, tenho traços dos 4. Então, eu me adapto, tipo um camaleão, né? Se adapta. Então, tem pessoas que têm um mais forte, tem pessoas que têm 2, tem pessoas que. Então, por exemplo, assim, ó. Então, que nem o Igor, que tem o D mais alto, tá? Ele tem traços do C também, né, Igor? Então, a gente chama assim, ó. Quando a gente tem um mais alto é o D, aí quando tem um pouquinho, a gente chama traços do outro. Então, quando tem traços, a pessoa tem, que nem, por exemplo, o Igor tem traços de conforme. Então, ele tem um pouco de perfeccionismo, mas ele não é tão perfeccionista. Então, ele tem um pouco de traços de influente, ele sabe tipo, conversar com as pessoas, ser sorridente quando precisa, mas ele não vai ser alguém que quer estar com pessoas o tempo inteiro, ele vai ter um pouco de cada. Então, quando a gente faz combinações, o que isso afeta na nossa vida? Afeta o nosso comportamento, afeta a nossa rotina ideal de trabalho, atividade ideal, isso afeta as nossas perspectivas e necessidades. Então, vou dar um exemplo, o Igor, como ele tem um influente médio, ele vai gostar de estar com pessoas enquanto ele está trabalhando, mas no tempo livre dele ele vai preferir ficar sozinho porque ele vai ficar cansado. Agora, por exemplo, ele tem um irmão que tem o I alto. Então, o I alto, na personalidade, ele vai gostar de trabalhar com pessoas e no momento livre ele ainda vai querer ficar com gente. Então, o irmão dele vai se energizar com pessoas e ele vai se cansar de estar com muita gente. Então, por exemplo, ele tem traços de C. Então, ele vai ter necessidade de ver os dados, os fatos, ver as planilhas, mas como ele não é um C puro, ele não vai gostar de ter um trabalho de ele ser o cara do financeiro, que vai ficar a semana inteira mexendo com planilha, que ele vai ficar maluco lá. Ok? Agora, por exemplo, agora se o Igor precisar fazer planilhas, ele vai fazer. Né? Ele vai conseguir parar um tempinho e fazer. Agora, quem é muito espontâneo não vai ter saco para mexer com planilha. E quando fizer, ainda vai errar a planilha. Então, todos esses traços, eles envolvem nossas atividades de trabalho. Então, o Igor, por exemplo, ele é objetivo para falar. Ele sempre vai ser direto. Não adianta pedir para ele ser tipo, né, super psicólogo, coisa assim, que não faz parte dele isso. Ele até pode cuidar para falar mais baixo, ele pode cuidar para controlar o impulso, mas a natureza, o cérebro dele é direto. Ok? Então, isso tudo a gente consegue observar, né, pelo perfil da pessoa.
Ó, já me Legal. entregou nesse episódio todo. Vou mandar É, excluir. Tira esse episódio do ar aí, produção. Não deixa, não. Muito legal. E eu quero conectar, Dani, acho que você tem uma pergunta aí, né? Mas eu estou Assim, tentando conectar aqui com o engajamento, tem uma pergunta também, mas pode falar. eu acho relevante, né? Eu sou formada em comunicação social e uma coisa que a gente aprende desde o dia 1 da faculdade é que a comunicação ela é responsabilidade do emissor, né? É sempre quem emite a comunicação que tem a responsabilidade. Você abriu esse episódio falando pontos ali que para mim são muito importantes. Você traz, então, essa responsabilidade para a comunicação. Então, como que eu vou me comunicar olhando para o outro? E, né, trazendo essa importância da gente conhecer. Queria ouvir aqui um pouco de você, pensando nessa lógica de engajamento, qual que é o momento ideal para a gente trabalhar um teste comportamental na empresa? É quando a empresa está abrindo, depois que a empresa já abriu, é na contratação do funcionário? Tem um melhor momento para a empresa olhar para isso? uhum. O ideal seria, tá, antes de abrir a empresa, já fazer o perfil da pessoa. Então, assim, às vezes abrem vários sócios. Então, a gente até, eventualmente, tá? Eu até semana passada atendi um pessoal, ele já tem uma empresa e estão abrindo outra. Então, numa das empresas, a pessoa ela é diretora geral. E agora ela está com mais sócios abrindo uma outra empresa de outro segmento. E aí eles estavam pensando em ela ser a CEO da empresa. Pelo perfil que eu apresentei, ela não tem perfil para ser CEO deste segmento, porque o tipo da equipe que vai trabalhar não é o mesmo perfil de equipe que ela cuida aqui. Ela não vai saber engajar e motivar esse perfil de equipe aqui, porque é outra atividade, é outra cabeça, é outro estilo de comunicação. São pessoas técnicas que não vão sentir segurança no perfil dela. Então, o ideal é fazer no início. Só que aí, por exemplo, o nível de atuação nisso vai depender, digamos, do engajamento de cada um. Então, a gente mapeia no começo para ver os sócios, né? Por exemplo, se o cara tem perfil para ser sócio, mas se ele tem perfil para ter alguma atividade interna na empresa, ou se ele tem perfil só para ser sócio investidor, ou ele só tem perfil para ser um sócio conselheiro. Então, muitas vezes as pessoas vão abrir, tu vai ser isso, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, não tem nada a ver com a pessoa. E aí depois as pessoas passam por desengajadas na empresa, né? Uma das coisas que a gente costuma errar é que a gente faz o seguinte, bota o líder e contrata a equipe para esse líder. Só que quem vai executar o serviço é a equipe, não é o líder. Então eu não tenho que contratar uma equipe que agrade o líder, eu tenho que contratar um líder que saiba se comunicar e mover essa equipe. Então muitas vezes, Sensacional. que nem por exemplo, porque muitas vezes vamos supor na área de programação, qual que é o perfil da maioria dos programadores? É o conforme. Conforme tem os que são objetivos, mas muitos são sensíveis, não gostam de crítica. Aí, Igor, se tu entrar, por exemplo, na operação e começar a gritar com eles, o que acontece? É. Eles começam a apurar igual na fábrica e fazer tudo? Não, vai dar Ok? bom. E o Vai dar ideal problema. seria, assim, a partir do momento que a gente faz isso, o ideal é comunicar isso para todo mundo. Então, que todos os funcionários saibam quem é. Então, contratei uma nova Isso. pessoa, ó, pessoal, o Igor está entrando aqui na equipe, o perfil dele é D, para que a gente consiga tomar esse Isso. cuidado, fazer isso parte da integração, por exemplo, do colaborador, assim, essa informação. E isso, assim, ó, por exemplo, tem programador que também é dominante, tá? Mas a maioria é conforme. Vamos supor que o Igor está sendo contratado para ser o líder da equipe. Então, ele entende da parte técnica, ele sabe liderar, ele sabe criar métricas, ele sabe desenvolver, ele sabe, enfim, desenvolver toda a estratégia. Só que aí eu fiz a avaliação de perfil do Igor e eu vi que ele é muito direto na fala dele. Então, eu vou sentar com o Igor e falar: Igor, a equipe que você vai pegar, eles precisam de uma comunicação assim. Você acha que você consegue fazer isso? Então, você tem que saber que o perfil deles é assim e essa parte de comunicação pode ser um problema. Você não precisa ser perfeito para eles, mas você vai precisar cuidar nisso. Então, e eu vou avisar o pessoal que ele é dominante e que ele é mais direto, para que eles não levem isso para o lado pessoal. Então, eu vou falar: ó, o Igor é muito bom nisso, ele é muito bom nisso, ele é muito bom nisso, só que ele não é tão diplomático igual vocês, ele é um pouco mais rápido, um Incrível, pouco mais acelerado. Equilíbrio. Então, eu vou deixar claro incrível. para eles e para o Igor. E tem uma Ok? questão que eu quero aproveitar. Nossa, tem tanta coisa
Anotei várias coisas aqui, tem tanta coisa, acho que dá para fazer outro episódio, hein? Eu ia Quem ouviu falar até isso, gente. agora, Ainda tenho muita dúvida aqui ainda. quem ouviu até agora e curtiu, deixa sua curtida aí, deixa seu comentário. Pode criticar se você não gostou, escreve sua crítica aí, a gente lê tudo, responde tudo. Se você curtiu, compartilhe e comenta também. Aline, olha só. Cara, é incrível, eu amo esse assunto. Você está dizendo ali, nós, por favor, me corrija, eu vou usar as palavras sem medo. A gente acaba rotulando um pouco as pessoas, né? De acordo com o seu perfil comportamental. E é animal isso. E a frescura, ai, não vai rotular. Não, cara, eu tenho que saber qual é o perfil do sujeito para interagir melhor com ele. Porque no final, eu quero mais produtividade, mais engajamento, mais resultado, mais felicidade e mais tudo. E tem gente que fala assim: não, só um alinhamento com propósito. Cara, balela, porque o alinhamento com propósito no perfil comportamental de cada um vai provocar estímulos diferentes e reações diferentes. Acho que é tudo isso que a Aline tá colocando. E uma coisa que eu sempre ouvi, Aline, o cuidado. Eu vou falar aqui qual é o cuidado e você pode me contradizer se precisar. Uhum. Cuidado para você falar assim: descobri qual é o meu perfil. Eu sou um Bzão. Cara, então eu sou assim e acabou. Cuidado. Porque você sabe qual é o teu perfil comportamental, mas tem as competências, habilidades que você deve se preocupar em desenvolver, que você deve se preocupar em adquirir. Então, um líder Uhum. que está me ouvindo fala: pô, cara, descobre qual é o seu perfil. E quais são as habilidades e competências que você precisa desenvolver para melhorar, para entregar mais resultado? Faz sentido isso ou é balela, Aline? Não vai desenvolver essas competências Não, isso, dependendo do seu perfil. isso é muito sério, né? Até acontece eventualmente, às vezes eu vou fazer alguma coisa, algum atendimento numa empresa ou outra, daí um cara vai lá e fala: a Aline falou que eu não tenho perfil para isso, né? E o cara achou que ele podia usar isso com o chefe dele para justificar, daí o cara até falou: Aline, não esquece de falar, né? Então, uma das coisas que a gente tem que saber analisar, que isso é algo que leva anos para ganhar experiência, é saber o que é da essência da pessoa que não vai mudar e coisas que ela consegue desenvolver. Então, tem coisas, por exemplo, que são emocionais, que aí você vai trabalhar suas emoções, né? Porque assim, o perfil em si, nenhum perfil é ruim. Agora, toda pessoa, por exemplo, emocionalmente desestabilizada, ela pode travar, ela pode explodir, ela pode abusar, ela pode agredir, pode até bater, né? Então, as emoções que são o ponto principal. Então, emoções não são estáticas, elas podem ser trabalhadas. Alguns comportamentos também podem ser, né? A pessoa pode melhorar a liderança dela, pode melhorar a comunicação, ela pode aprender a, né? Mas, por exemplo, assim, vamos supor, Igor, tu acha que algum dia tu vai amar ficar com pessoas de manhã, de tarde, de noite e vai gostar de ser engraçado? Tu ia gostar de ser comediante? Jamais. Tá entendendo? Então, isso é uma coisa da tua essência. Tu é um cara sério, tua habilidade é resolver problema, é centrado. Então, a gente tem que cuidar, que às vezes a gente não sabe diferenciar o que pode desenvolver do que, né? Então, uma coisa é desenvolver, por exemplo, Igor, a gente vai te deixar uma semana lá na recepção para você mostrar os dentes e ser simpático e dar um abraço, ok? Agora, te botar para ser comediante não é da tua natureza. É a mesma coisa que pegar um cara engraçado e pedir para ele ser sério. Então, um dos pontos é saber isso. Só que uma das coisas é assim, ó, por exemplo, tá? Vamos supor que eu contratei alguém e parte do trabalho da pessoa é anotar tudo, botar no sistema, fazer planilha e tal, tá? Aí o cara pode tentar desenvolver. Se ele não desenvolver, não é a empresa que tem que aceitar que ele não faz, ele vai ter que ter outra atividade ou outra empresa. Então, tanto o dominante, ele não pode tipo, usar como justificativa assim, né? Eu sou assim mesmo. Vocês que são, eu atendo muito dominante que fala assim, ó, o povo quer tudo muito mole, né? Antigamente, hoje em dia tudo é mimimi, né? Só que tem muita gente que é direta, mas tem muita gente que é abusiva. Então são coisas diferentes. Tem muito influente, por exemplo, que o cara fica falando em hora que não é para falar, tem hora que é para ficar quieto. E o cara fica, eu sou falante, eu tenho que ser, né? Mas tem que saber a hora de falar, fica quieto. Então, tem gente, por exemplo, que é muito lento, mas se tu não tem ritmo para dar conta daquela atividade, tem que botar outra pessoa no teu lugar. E outra questão, eu sou organizado, eu preciso, por exemplo, que me passe as coisas com antecedência, mas se tu não tem, se tu tá numa atividade que não tem isso, é tu que está no lugar errado, não é a empresa que vai ter que se adaptar ao teu ritmo. Então, uma das coisas que eu atendo, tá? Eu atendi uma indústria um tempo atrás, e do meio de toda a liderança lá tinha duas meninas que eram muito sensíveis de comunicação, hipersensível.
E eu falei para elas, ó, o perfil de vocês tem uma tendência a ficar filosofando, a buscar o sentido das coisas, a não gostar de comunicação direta, a habilidade de vocês é cuidar, ouvir, ter calma. Vocês estão dentro de uma indústria, o ritmo é assim, é resultado, venda, produção. Então, vocês não estão dentro do ambiente saudável para o perfil de vocês. Vocês têm perfil para cuidar de gente. Então, cuidem para não criar uma muvuca na empresa, criar um motim dentro da empresa, que é o para que vender mais? Para que isso? Né? Vocês que estão fora da área, não é empresa, né? E vice-versa. Se a pessoa está num ambiente calmo e ela é muito assim, ela tem que saber que ela que está, né? Ok? Incrível! Muito bom. Olha só, vou puxar aqui um fato. Muitas empresas, para aumentar engajamento, prometem, às vezes, premiações, recompensas. Vamos trazer essa pitadinha para essa conversa, Aline, porque eu sei que algumas premiações e recompensas não satisfazem alguns perfis. Então, qual que é a sua experiência com isso? Se eu tivesse que escolher hoje uma premiação, uma recompensa para um grupo, vou dar um caso real, estou implementando aqui a ISO 9001, que é um sistema de gestão que passa por todos os processos, departamentos da empresa, e eu preciso que todo mundo dê atenção para isso, e vou propor, olha, se a gente implementar isso, a excelência, e atingir determinados marcos aqui, eu vou bonificar a empresa inteira com X prêmio. Ou não, se eu fizer alguma coisa, uma ação departamental que envolva mais pessoas, é isso que eu quero dar no meu exemplo. Não, é muito fácil estabelecer uma premiação quando tem uma, duas, três pessoas, mas quando tem 20, 30, 50, como é que você direciona? O que você pensa sobre isso? Se você achar que também que não vale a pena, eu queria aprender isso com você. Não, tira esse negócio do prêmio aí que é furado. Não, o prêmio, tá? A bonificação é um sistema, tá? Que ele funciona, só que vai depender, como eu comentei ali, vai depender do momento que a empresa está vivendo. É igual, mais ou menos, do que acontece com os filhos. Tem pais, por exemplo, que eles tentam fazer bonificação para o filho fazer a tarefa. Eles ficam prometendo coisas, senão o filho não faz a tarefa. Tem família que está tão desestruturada que nem prometendo isso o filho não faz mais. Ok? Então, na empresa, a mesma coisa. Então, primeiro ponto, a empresa tem que estar organizada, a liderança tem que estar estruturada, as pessoas têm que estar seguras, porque elas estão dedicando a vida delas à empresa. Então, uma das coisas que acontece é que, às vezes, tem líderes que eles agem como se eles estivessem fazendo o favor de dar emprego para a pessoa, e tem gente que acha que está fazendo o favor de trabalhar para o cara, né? E, na verdade, é uma troca. Então, a única obrigação da empresa, né, é dar condições de trabalho e pagar o salário. Então, todos os benefícios são extras. Então, assim, ó, a questão da bonificação, como eu comentei, como a gente estava falando dos perfis, né? Então, o único perfil que vai gostar, por exemplo, de uma bonificação coletiva, né? Então, vamos oferecer para o Igor, ó, Igor, se você trabalhar muito, né? Você vai ganhar, assim, um happy hour, né? No final do mês, tá? Com todo mundo junto, né? O cara vai abominar a ideia, né? Sacanagem, né? Então, assim, ó, por exemplo, tá? Tem perfis que eles gostam de fazer grupos na empresa, de sair, né? Tem perfis que eles preferem sair com a família deles ou sair sozinhos, ok? Então, a bonificação, quando forem coisas coletivas, é o ideal para o influente. Quando forem, por exemplo, para o conforme, tá? O conforme ele gosta de coisas práticas. Então, vamos supor que você resolve comprar um ursinho, né? Um presente para a pessoa. Então, assim, ó, quando for dar, por exemplo, presentes e coisas assim, tá? Tem o perfil estável, ele gosta muito de coisas simbólicas, tá? Ele gosta, o S e o C, o estável conforme, eles gostam de coisas discretas, ok? Eles gostam de coisas sem aparecer, sem muita coisa, tá? O estável é algo mais simbólico. Por exemplo, assim, ó, vamos supor, o Igor é o chefe, ele foi viajar, e aí ele tem um funcionário que é surfista, e aí ele viu uma pranchinha super legal, um chaveirinho, e ele trouxe para o estável. O estável vai achar o máximo, ok? Agora, se ele, por exemplo, for lá, tá, e fizer isso para um dominante, o dominante vai pensar, meu Deus, para que, né? Então, assim, pode ser que tenha um dominante que ache legal. O dominante, ele sempre vai se sentir motivado por valorização, por você falar o quanto ele está indo bem, né? Depende, se ele não for mais reservado, às vezes tem um dominante mais reservado, ou menos falar para todo mundo, ó, ele foi o que ganhou, ele foi o melhor. Então, criar, né, métricas de resultado para pessoas conformes e dominantes é bom, eles gostam de ter performance.
Agora, coisas mais de equipe, mais relacionais, mais simbólicas, influentes e estáveis. Então, é como eu comentei, tá? O estável, ele não está muito preocupado em crescer na carreira, tá? Em ser líder, em ser chefe e ter poder. Quanto mais ele puder fazer o trabalho dele sem ninguém incomodar, melhor. O conforme, ele gosta de ser o mais competente. Às vezes ele pode querer liderar, mas às vezes não. O influente, ele gosta de ser amado. Ele gosta que todo mundo ache ele o máximo, saiba quem ele é, goste dele, converse com ele. Né? E o Igor tá lembrando de alguém, Igor? E o... E o dominante, né, ele não está preocupado em ser popular, em ser legal, em ser amado. Ele quer ser respeitado, ele quer ser admirado, ele quer ter a liderança, ele quer poder resolver as coisas. Então, se você nutrir cada um nisso, né? E uma das coisas que é interessante para a gente saber como bonificar é a gente ver o que é prioridade para cada um. Então, no perfil do dominante, a prioridade dele é ter sucesso. E como que ele mede esse sucesso? Crescendo na empresa, ele mede esse sucesso e ele gosta de crescer não porque ele pediu, mas porque alguém viu nele o potencial de ser o líder. Ele valoriza, tem alguns, né, dependendo da criação, que ele se sente valorizado pelo carro que ele tem, pela casa que ele tem, pelos bens materiais, tudo que é considerado sucesso. O influente, ele gosta muito, tá, de amigos e de prazeres. Bebida, festa, viagem, né? Então, ele vai se sentir valorizado se você der viagem, se você der bebidas para ele, né? Os que bebem, né? Os que não bebem também. Fazer eventos, tá? Então, o que mais gosta de eventos é influente. Até teve uma empresa que a gente atendeu, uma não, teve várias, que eles queriam fazer uns super eventos com a empresa, assim, né? Gastar uma baita grana em evento. Só que a empresa estava toda desestruturada, um monte de gente insatisfeita, frustrada, querendo sair. Aí tem sentido fazer um evento com a empresa assim? O pessoal não está, né, motivado para isso. O perfil estável, ele prioriza muito a família. Então, ele quer ter tempo com a família, ele quer estar ali junto. Ele não está preocupado em ser tão rico, ele preza muitos momentos, tipo assistir Netflix junto, fazer um jantinho em casa. Ele prioriza muito o conforto. Então, você dar presentes ou apresentar, tipo, deu um fundi para ele com o esposo, com a esposa. O conforme, ele é muito prático e ele gosta de qualidade de vida, gosta de tecnologia. Então, dar celular de presente, enfim, viagem pode dar para todos, né? Mas, assim, o conforme, ele gosta de coisas práticas. Então, dar equipamentos eletrônicos, né? Não vai dar, tipo, coisas inúteis para casa, assim. Ou o ideal, tá? Eles preferem ganhar vale para eles comprar o que eles quiserem, tá? Então, ele é Muito muito bom. prático, Cara, tá? que pós-graduação em comportamento humano, hein, Aline? Adorei, tô adorando. Olha só, para a gente começar a caminhar aqui para a reta final, eu acho que nem tudo são flores, né? Queria que você trouxesse, com base na sua experiência, as ciladas que empresas podem cair no desejo de fazer uma gestão com base no maior e melhor conhecimento do perfil comportamental. Eu falo isso com alguma experiência, porque administro as minhas empresas com essa técnica há muito tempo. Todo mundo tem o perfil comportamental mapeado na entrada, a gente usa isso em vários momentos, mas eu sei que também, se mal conduzido, pode gerar uma expectativa que, quando não atendida, vira uma frustração. Então, quais são as dicas práticas que você dá para quem está nos ouvindo e vendo aqui até agora? Você diz em sentido de plano de carreira, em que aspecto você está Não, falando? em sentido de o empresário que quer implementar isso, está te ouvindo aqui e falou assim, cara, que legal, vou começar. Não, vou usar a expressão popular aqui para não virar um voo de galinha, né? Aquele negócio que decola aqui e Uhum. cai 1 metro depois. Sim. Para que isso realmente seja incorporado do jeito certo, utilizado do jeito certo, quais são as dicas que você dá para quem quer começar a fazer assim? E só complementando ali a pergunta do Igor, antes de você responder, Uhum. como procurar ferramentas que são confiáveis para isso, né? Então, também no começo do episódio você falou de algumas ferramentas que são gratuitas ali na internet. A gente, por exemplo, a gente conhece o seu trabalho, né? Você já fez um trabalho aqui para a gente, foi um trabalho incrível. E depois que a gente tem um trabalho como o que você fez, a gente percebe a importância da gente ter esse dado sério ali, né? Então, Uhum. trazendo isso também como uma cilada ali de onde procurar isso de forma real para que eu até quero fazer, mas daí também pode procurar a ferramenta errada né, e ter algum tipo de prejuízo relacionado a isso. Então, uma das coisas que a gente tem que cuidar, né,
que já é bem importante, é que as pessoas não são robôs. Então, às vezes, por exemplo, eu fui lá e vi um dominante. Agora, porque ele é dominante, ele vai ser igual o Igor. Então, a gente não... O perfil, né? Eu até criei uma ferramenta, eu mesma, né? Para desenhar cargos e funções, que a gente não analisa só o perfil. Ele é uma das coisas. Então, a gente tem que analisar o perfil, a gente tem que analisar o caráter da pessoa, que são os padrões que ela tem. A gente tem que analisar o momento emocional, o momento que ela está vivendo, o estágio da vida dela. Se ela é alguém que sempre fracassou, né? Então, por exemplo, tem um perfil que ele é otimista, mas fracassou a vida inteira. Então, ele vai ter se tornado pessimista, mesmo que o perfil seja otimista, ok? Ou ele tem um perfil que é, por exemplo, a minha irmã tem um perfil que é para ser pessimista, mas tudo está certo para ela, então ela se tornou otimista, mesmo que seja contra o perfil dela, ok? Estou dando exemplo, né? Não quer dizer que ela é tão otimista assim. Então, assim, ó, o que acontece, né? A gente precisa cuidar também para não se iludir. O perfil, ele ajuda muito nos padrões, só que a gente precisa levar em conta a experiência profissional da pessoa, a competência emocional dela. Então, por exemplo, o Igor está há alguns anos na empresa. Então, se tiver instabilidade financeira, instabilidade de produto, instabilidade de mercado, hoje vai ser diferente o sono dele do que era anos atrás, provavelmente. Então, competência emocional e psicológica e mental é a estrutura que eu tenho para fazer demissão, para lidar com crise financeira, com crise de mercado. Então, tem muita gente, por exemplo, que tem perfil para ser líder, mas não tem estrutura emocional para essa função. A pessoa pode começar a ficar doente, ela pode começar a ficar explosiva. Então, acontece muito nas empresas, às vezes a pessoa é o líder e eu tenho uma pessoa que me ajuda. E essa pessoa é leal, responsável, faz tudo. Aí eu preciso sair, ou para férias, e deixo a pessoa. Ou eu saio da empresa e boto ela no meu lugar. Como número 2 comigo, meu braço, excelente. Mas como número 1, a cabeça dela não tem estrutura para essa responsabilidade. Então, a gente, aliado ao perfil, a gente precisa analisar a estrutura emocional da pessoa. Outro aspecto, o quadro psicológico dela. Então, tem pessoas que têm transtornos psiquiátricos, né, bipolar, toque, isso tudo também afeta muito, né, na sociedade, o perfil da empresa, tá? Muitas empresas que a gente atende, a gente começa, eu vou fazer o diagnóstico, né, começa a analisar um, analisar outro, todo o quadro da empresa se resume num TDAH ou numa bipolaridade. Então, tudo estrutura, tipo, ó, a pessoa quer crescer acelerado, num ritmo desumano, e aí ela começa a tocar o terror em todo mundo, e aí ela gasta por impulso, porque bipolar gasta, né? Um dos sintomas é gastar muito, aí tem que correr atrás para pagar e vira uma bola de neve. Então, o quadro, eu sempre peço, né, para fazer uma avaliação psiquiátrica dos líderes, para observar isso, né, pelos padrões de metas, pelos padrões financeiros, pelos padrões de comunicação, pelos padrões de produtividade. Então, isso tudo vai afetar. Aí, às vezes, por exemplo, eu tenho um conforme, tá, que é um perfeccionista, só que ele tem um transtorno. Aí, o que acontece? Ele tem todo o padrão de perfeccionismo do conforme, né, de ser, mas ele é totalmente desorganizado. Aí eu vou ter uma atividade de empresa que ele precisa de organização. Aí se eu for só pelo perfil dele, depois, mas o cara não era perfeccionista, não é que ele é tão desorganizado. Então, geralmente, tá, quando a gente atende alguém que no relatório deu perfeccionista, mas a pessoa é muito desorganizada, ela geralmente tem algum tipo de transtorno. Ou é toque, ou bipolaridade. Porque quem tem toque, a pessoa ela é obsessiva pela organização, pelas coisas, mas ela é desorganizada. Ok? Algumas conseguem organizar, outras não. E como que a gente pega tudo isso, tá? Então, isso até eu dei um curso recente sobre, na parte do recrutamento, na parte das avaliações, a gente desenvolve perguntas estratégicas para cutucar a onça com vara curta e a pessoa responde. Porque tem perguntas que a gente não pode fazer, né? Que são antiéticas. Então, a gente pergunta uma coisa para ela responder outra e a gente vai captando. Aparecendo a técnica de vendas lá do spin selling, né? Que você usa perguntas para fazer a pessoa chegar à conclusão sozinha. Adorei. Quero conhecer, hein, essas técnicas aí. Adorei. Muito bom. Dani, Vamos lá. Ainda agora, né, retomando o assunto inicial, a questão do engajamento das pessoas. Temos aqui milhares né, empresas que têm esse processo de implementação de sistemas de gestão que estão ouvindo e responderam aquela pesquisa falando assim, olha, eu tenho um problema muito sério de engajamento de pessoas. Obviamente que durante, né, essa aula toda que a gente ficou até mais quieto aqui ouvindo, é super gostoso ouvir, né, você falar.
como dica final, né? Então, assim, ó, se você está enfrentando esse desafio na sua empresa de engajamento de pessoas ali, a dica número 1 é faça análise comportamental de todo mundo. Né? Assim, é por aí. E como que é essa preparação da liderança daí, né? Tô com um teste pronto. A gente aqui na Tempo, a gente tem uma colinha, tá? Que a gente tem aqui todos os líderes, eles têm uma colinha, que daí a gente tem ali os impulsionadores e o que não gosta de cada gestão. Mas na prática, no dia a dia, quando o couro está comendo ali, né? Qual que é a dica prática que você dá para essas pessoas responder nessa pesquisa e tem essa dificuldade? Então, assim, ó, o que acaba acontecendo, tá, é que muitas vezes, por causa da correria, geralmente a correria da maioria das empresas que a gente atende é porque está devendo dinheiro, tem que fazer tudo o que precisa para pagar e não para fazer o planejamento e para analisar. Então, minha primeira dica seria estuda o perfil do dono da empresa. Se ele é presente, né? O dono da empresa, se ele é presente, do diretor-geral, no caso. Estuda o perfil dele para ver se ele tem perfil para estar na operação dessa empresa. Se ele tem noção de como. Porque assim, ó, a primeira coisa para você analisar é qual que é o meu produto e o meu serviço. Qual que é o perfil primário dessa equipe. Então, os líderes que estão liderando são pessoas que têm o perfil para isso? Na comunicação, se eles definem metas que sejam alcançáveis, porque muitas vezes, tá? Eu atendo assim, ó, pessoas que reclamam que não recebem desafios, não confiam em mim para me entregar coisa difícil. E tem gente que reclama que dão coisa demais e a pessoa não dá conta. Às vezes a mesma pessoa reclama que não dá conta e também não tem desafio, tá? É bem comum. Aí a pessoa até chora, tudo é engraçado. Mas assim, ó, então o primeiro ponto é eu ver qual que é o meu segmento. Os líderes que estão aqui têm o perfil para mover, porque a questão do engajamento é conseguir mover essas pessoas. Como que eu movo essas pessoas? Então é igual no casamento. Como que eu movo meu esposo? Como que eu movo minha esposa? Outra questão também é a questão de conhecer as linguagens de amor, que também está muito ligado aos perfis, que é elogio, palavra de afirmação. Tem gente que gosta de toque físico, é claro que não vai ficar, né, tocando, mas bate no ombro, né, cumprimenta, aperta a mão. Tem as pessoas que gostam de presentes, tem as pessoas que gostam de tempo de qualidade, tem as pessoas que gostam de prestação de serviço. Então, quando você também identifica as linguagens de amor, você se conecta melhor. Então, você sabe, por exemplo, a pessoa que precisa de um elogio, aí você elogia ela, a outra que precisa conversar um pouquinho. Então, assim, ó, a primeira coisa é identificar se a minha liderança está compatível com a minha equipe. Então, primeiro ver o perfil do líder, para ver se ele está de acordo, aí começa a mapear a equipe. Então, sempre que a gente, tá? Nenhuma empresa vai ser perfeita e redondinha. Mas a maioria das vezes o negócio vai estar na liderança, tá, gente? Porque a equipe vai ser reflexo do líder. A gente pode tentar, tá, jogar na equipe, mas. Muito legal, Aline. Olha só, pessoal. Tá? Vou deixar aqui uma dica prática. Com essa riqueza de informação que a Aline trouxe nesse episódio, nossa, dá para você fazer muita coisa. Mas tem uma diferença entre mapear um perfil, analisar um perfil e aprender a interagir com os diferentes perfis. Então, para isso, eu sugiro muito curso, consultoria, um profissional experiente te acompanhando, porque vai fazer toda a diferença. E claro, não porque a Aline é nossa convidada, mas também porque ela é nossa convidada e é um excepcional profissional. Eu recomendo aí os serviços dela para isso, porque muitas vezes você vai conseguir mapear o perfil, faz uma leitura, ouve esse episódio aqui mais vezes, tem muita dica legal que a Aline deixou, mas tem um negócio ali com você, com o teu liderado, com você, com o teu sócio, que a experiência de um profissional vai fazer muita diferença. Então, assim, o grande objetivo aqui foi discutir a análise comportamental e dicas, né, técnicas de gestão comportamental de diferentes perfis comportamentais para aumentar o engajamento para os projetos das nossas empresas. Só que queria muito caminhar aqui para a conclusão, Aline, e também ouvindo a sua opinião sobre isso, o cuidado, vou usar a palavra, né, o carinho que você tem que ter, porque no final são pessoas, e a Aline trouxe agora, mais para o final, muito legal essa questão, você pode ter, com certeza, pessoas com transtorno,
E isso exige um trato diferente, que muitas vezes nós não estamos preparados para interagir. As pessoas, elas passam por traumas. Então, aquele sujeito que sempre foi um docinho, de repente tá um cão. Cara, o que aconteceu? Um trauma ali, teve um momento, alguma coisa aconteceu nas últimas semanas, nos últimos meses, que muitas vezes você nem sabe, porque a pessoa não externou. E tudo isso é o que traz o desafio e o tesão que é a gestão de pessoas e lidar com pessoas. Então, acho que esse é um alerta, né, Aline, de cuidado, que, poxa, quanto mais conhecimento, mais ajuda você tiver, melhor, mais resultado você vai ter nesse tema. Faz Sim. sentido para você? Então, esse é um ponto, né? A pessoa não precisa ser especialista em tudo isso. Só que uma das coisas que eu comento também, né? Quem às vezes tem traumas ou tem transtornos, aí quando a gente está falando do lado do funcionário, né? E não do lado do líder, a gente precisa tomar bastante cuidado para que a gente não projete nos líderes as nossas frustrações com os nossos pais. Então, muitas vezes, os conflitos que acontecem dentro da empresa, né, até quando se fala em motivação intrínseca, essas coisas assim, se fala muito disso. Então, o papel da empresa é dar condições de trabalho, dar uma estrutura, me dar segurança, eu saber que eu estou investindo minha vida ali, a empresa não vai falir a qualquer momento, eu ter clareza do que eu tenho que fazer, todas as outras coisas são extras, não é obrigação da empresa. Então, eu preciso, como funcionário, também me conhecer, e o líder também se conhecer, porque se o líder, por exemplo, ele vive só para trabalhar, ele não vai saber deixar as pessoas cuidarem da vida delas, da saúde dela, da família dela, né? Agora, eu como funcionário, eu tenho que saber o que é meu relacionamento, minha família que tem que suprir, o que são coisas pessoais minhas e o que é profissional. Então, ser profissional é ter uma expectativa profissional da empresa. Se eu fico só esperando, né, coisa emocional, presentinho, coisa dourada assim, eu tenho que cuidar para não estar sendo pessoal demais. Então, eu como empresa, né, ou como líder, eu vou aprender, conhecer o máximo possível, para eu saber, outra coisa para cuidar. Quando eu identifico pessoas com transtorno, não sei o que tem que resolver. Primeiro ponto que eu tenho que analisar é: essa pessoa está, mesmo com a doença, o que ela tem, entregando o trabalho dela? Ela está conseguindo trabalhar? Ok, então, né? A minha condição é que ela esteja fazendo tratamento, tomando medicação, esteja se comportando de maneira equilibrada, esteja entregando. Agora, se a pessoa não está entregando, exceto que tenha sido por acidente trabalhista, algo assim, não tem condições de ela continuar na empresa. Então, a gente tem que ser bem realista com relação a isso, né? Então, isso é uma gestão de pessoas justa. Eu não posso manter alguém numa situação que prejudica outra pessoa da equipe. Então, eu tenho que, né, ser compreensivo, ser humano, tolerante, né? E em relação, só perdão que a Dani tinha perguntado, eu não respondi em relação à ferramenta. Existem hoje sistemas que vêm com várias ferramentas de avaliação de perfis e tudo mais, só que é muito importante a gente ter profissionais dentro da empresa que sabem fazer a leitura disso, que não sejam, né, nem tão mecanizados e nem tão emocionais. Precisa ser técnico e humano ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, tá, se for um profissional que sabe fazer leitura, ele vai pegar a ferramenta mais vagabundinha, que só tem um gráfico e consegue fazer a leitura. Agora, se você, né, quanto mais você puder investir nisso, ter ferramentas, né, eu não posso falar aqui porque eu trabalho para uma e aí tem várias, né, mas assim, existem muitas ferramentas no mercado, tá? Algumas mais extensas, outras mais objetivas. E o ideal, tá, é ter ferramentas que geram relatórios para que você possa apresentar os dados. O gráfico serve para o especialista, né, mas o relatório serve para a pessoa. Excepcional. Muito bom, muito bom. Aline, puxa, vou te falar que eu fiz uma série de anotações, inclusive, para o dia a dia das nossas empresas aqui. Quero te agradecer muito tempo dedicado para esse episódio, na série aí, desvendando os problemas de engajamento. Uhum. Tem uma missão muito, muito legal essa série, e a gente espera que no final desse episódio, quem consumiu todos eles tenha um melhor resultado no que diz respeito ao engajamento das pessoas, e posso te assegurar que você, assim, somou muito, muito. Eu termino aqui com um gostinho de quero mais. Sou entusiasmado com esse tema porque eu sei o resultado que, quando ele bem administrado, traz para as empresas. Muito obrigado e espero ter você aqui novamente com a gente.
Obrigada, Aline. Prazer estar com você, aprender com você e obrigada pelo seu tempo. Obrigada aí pela confiança, né, no meu trabalho, ter aí participado com vocês também. Foi um prazer aí, pessoal.